Nós estivemos ontem lá numa reunião na Lapa, encontro de oficiais, e a gente já falou hoje pela manhã, mas também queria dizer aqui agora na hora do culto, que nossa igreja esteve presente. Nós participamos lá, ao todo 9 irmãos estivemos lá. Foi um encontro bastante importante, precioso para líderes. Nós tivemos 4 presbíteros, mas eu estive também o diácono Marcos e os nossos irmãos adolescentes, Eduardo, o Igor e também o William. Eu creio que a nossa igreja, fora a igreja da Lapa, que recepcionou os participantes, foi a igreja que mais mandou, do presbitério, foi a igreja que mais mandou participantes para aquele encontro, porque, sinceramente, eu não vi ali todas as igrejas do presbitério representadas. Mas a reunião, o congresso foi muito bom porque teve pessoas de diversos outros presbitérios, de diversas outras igrejas. Não sei quantas pessoas ao todo nós tínhamos lá, mas eu penso que umas 150 pessoas estavam ali, ouvindo 2 palestras e participando de 3 workshops, 3 oficinas, tratando de assuntos diversos. Foi muito edificante para quem foi, e eu creio que os irmãos daqui que foram também apreciaram bastante. Nós vamos também comunicar à igreja, não fizemos isto pelo boletim, para não ser uma comunicação assim fria, né? E também porque nós queríamos comunicar quando a nossa irmã estivesse presente aqui na igreja. Então é o caso da irmã Vera. A nossa irmã Vera está se transferindo para a igreja de Paulínia. Tem lá a sua mãezinha, vai cuidar dela, está ali mobiliando a sua casa também, né? Então ela está sendo transferida para a igreja de Paulínia. E nós desejamos a Vera toda a bênção do Senhor para que ela possa brilhar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, ali naquela cidade, ali também naquela igreja, e ser uma bênção como ela foi e tem sido aqui na nossa igreja também. Que ela leve o nosso carinho. Ela fez na sua carta de pedido de transferência ao conselho um agradecimento a toda a igreja que sempre acolheu ela com carinho, pelas orações, pela amizade dos irmãos, e nós podemos dizer que tudo isso é recíproco, né? A igreja também sente naturalmente bastante a necessidade da Vera se transferir para lá, mas entende as circunstâncias, que Deus esteja abençoando, né? Também estou vendo a Terezinha que está ali, né? Terezinha fez a cirurgia, foi muito bem sucedida, né? Pelo que soubemos, um milagre de Deus, porque o médico não queria nem operar, porque era a única vista que ela tinha alguma possibilidade de manter um pouco de visão. Então, mexer ali era arriscado. Mas chegou uma hora que não tinha o que fazer, tinha que mexer. E para surpresa, né, do médico e para alegria nossa e da irmã, né, Deus operou ali de fato um milagre, porque ela teve a sua visão bastante melhorada, bastante melhorada. Então, longe de perder ou de diminuir o seu campo visual, ele foi ampliado. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em alguns textos. Os Gideões Internacionais também agradeceram a nossa igreja, a acolhida, a oferta, e tem detalhes aí no nosso boletim. Vamos abrir alguns textos da palavra do Senhor, porque hoje nós vamos refletir sobre o problema da inconstância. Esse problema existe na nossa vida? Eu creio que em alguns momentos e em algumas áreas ele existe sim, e pode existir, e não é difícil de existir. Mas na vida cristã é muito sério o problema da inconstância. Então vamos refletir um pouquinho hoje sobre como nós precisamos evitar esse mal, esse problema, o problema da inconstância na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Vamos ler alguns textos da palavra do Senhor. Atos capítulo 11, versículo 19 até o 23. 19 a 23. O que esse texto vai nos dizer? Vai nos dizer que quando a igreja de Jerusalém soube que Antioquia estava se formando uma nova igreja de pessoas gentias, então a igreja de Antioquia envia para lá Barnabé, um servo de Deus que foi ali discipular os novos convertidos. E nós vamos observar as palavras e as atitudes de Barnabé que são enfatizadas aqui neste texto, escrito pelo
pelo evangelista Lucas. 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Vamos agora para Gálatas, capítulo 1. Gálatas, primeiro capítulo de Gálatas. Gálatas 1. De 6 a 9, os irmãos acompanhem. De 6 a 9, Gálatas 1, de 6 a 9. Paulo está escrevendo às igrejas da Galácia, e ele então, nesse trecho da sua carta, ele mostra a sua admiração pela inconstância dos Gálatas. Vamos observar aqui o que Paulo fala. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Capítulo 5 agora de Gálatas, versículo 7. 5, 7. 5, 7. Paulo está também falando aos Gálatas estas palavras. 5, 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vamos agora para Hebreus capítulo 12, 1 a 3. Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo, da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então vamos pensar um pouquinho hoje a respeito da inconstância. A inconstância é um problema que muitas vezes nós enfrentamos nas nossas vidas. Muitas vezes ela está presente na vida profissional. Hoje a gente não pode falar tanto do problema da pessoa estar desempregada, porque nós estamos observando que há muito desemprego por aí. Mas nos tempos idos, quando esse problema não era tão sério, nós mesmo assim tínhamos pessoas, e muitas pessoas, que não paravam em um determinado emprego. Aquele tipo de pessoa inconstante, que sempre estava mudando de emprego. E talvez porque tivesse naquele tempo. Hoje
não dá para ser muito inconstante porque faltam os empregos. Mas, de qualquer forma, nessa área havia inconstância por parte de muitos. Na vida estudantil, na vida escolar, também nós que lecionamos a alunos do ensino médio, na escola estadual, percebimos também a inconstância dos alunos, dos estudantes, em muitas áreas. Inconstância na frequência, inconstância nas atividades, inconstância nas notas, ora estavam bem, ora estavam mal, ora estavam preparados para uma prova, ora não. Algumas vezes entregando os seus trabalhos, outras vezes não. Muita inconstância na vida estudantil. Na vida sentimental também, né? Isso principalmente lá fora da igreja. Aquelas jovenzinhas ou aqueles jovenzinhos que nunca param com o mesmo namorado, sempre inconstantes, sempre inconstantes. Então, em muitas áreas da vida pode haver e tem havido inconstância. Mas na vida cristã é preciso evitá-la a todo custo. Nós lemos lá em Atos capítulo 11 que quando a igreja se estabeleceu em Antioquia, a igreja mãe de Jerusalém enviou Barnabé para ajudar ali aqueles novos crentes serem discipulados, ensinados, doutrinados na palavra do Evangelho, na palavra do Senhor. Então Barnabé foi ali. E Barnabé, quando chegou em Antioquia, qual foi a sua expressão de alegria, de louvor, de agradecimento a Deus, pelo fato dele ver que muitos gentios estavam sendo convertidos pelo Espírito Santo e estavam obedecendo à fé cristã, se unindo a Jesus Cristo. E a partir daí, Barnabé vai realizar um intenso discipulado, um intenso trabalho, procurando encorajar aqueles novos cristãos que de coração eles permanecessem firmes no Senhor. Quando alguém professa a sua fé, geralmente nós falamos aqui na igreja, olha, você pode esperar provas, pode esperar alguns testes, algumas coisas, o inimigo não estará satisfeito com a sua decisão de confessar a sua fé, de ser batizado. Então espere provas, espere dificuldades, adversidades, mas fique firme na palavra do Senhor, fique firme na sua fé, não se afaste dos meios de graça, não se afaste da igreja, porque nós também encorajamos os novos crentes para que eles não sejam levados à inconstância e provavelmente depois ao esfriamento e até ao afastamento do caminho do Senhor. Então é muito importante a firmeza na vida cristã. E inconstância é justamente falta de firmeza, é falta de constância, é falta de regularidade, é falta de perseverança. Então nós percebemos que esse é um grande mal que assedia também a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Se já é um problema na vida em outras áreas, também nós podemos constatar que é um sério problema também na vida espiritual. Nós vamos procurar responder algumas perguntas a respeito deste assunto. Tem havido inconstância na vida do povo de Deus? Na sua ótica, na sua reflexão, na sua avaliação, você acha que tem havido inconstância na vida do povo de Deus? Certamente que sim. Eu creio que a resposta não pode ser outra. Não há de ser outra. Tem havido sim. E a própria Bíblia já dá o testemunho dessa inconstância em muitos momentos na vida do povo de Deus. Se olharmos para o Velho Testamento, nós teremos muitos exemplos de inconstância na vida do povo de Deus. Se observarmos os escritos de Moisés, os escritos ali dos juízes, do tempo dos juízes, nos profetas, no livro dos reis, em todos esses períodos ou esses momentos nós vamos perceber exemplos de inconstância. Lá no Êxodo, nós observamos claramente que mesmo diante do poder de Deus manifestado em diversos momentos na vida do seu povo, naquela travessia do Egito para Canaã, aquela travessia do deserto por aqueles longos 40 anos, em muitos momentos o povo descria do Senhor, ele se rebelava contra o Senhor, afrontava o Senhor e demonstrava inconstância na sua caminhada.
Até por isso nós sabemos que daquela geração que saiu do Egito, poucos foram aqueles que colocaram os seus pés na terra de Canaã. Houve muita inconstância. Nós vamos observar também que lá na terra de Canaã, depois de um certo tempo, aqueles líderes foram morrendo. Moisés tinha morrido antes de entrar um pouco, depois Josué conduziu o povo ali na terra por mais algum tempo, mas também morreu. Depois uma nova geração se levantou na terra de Canaã. E o que nós vamos perceber? A história se repete. Uma geração nova surgiu que não conhecia o Senhor, que não tinha intimidade com o Senhor e que começou também a se afastar do Senhor, praticar desvios. Aí o Senhor mandava a disciplina, mandava o castigo, mas o Senhor, por graça, por misericórdia, levantava também um juiz, e esse juiz procurava julgar o povo, procurava acertar as arestas e procurava reconduzir o povo à comunhão do Senhor. E aí as coisas se normalizavam e aí havia paz por um certo tempo. Mas dali a pouquinho, novamente a inconstância ocorria e Deus precisava levantar um novo juiz e assim sucessivamente. Por muitos anos, nesse período dos juízes, Deus teve que lidar com a inconstância do seu povo ali na terra de Canaã. No tempo dos reis, também nós vamos observar isso. Quem lê os 2 livros dos reis e os livros das crônicas, vão perceber que os reis se alternavam em termos de constância no caminho do Senhor. Um rei de repente se levantava, era temente ao Senhor, procurava agradar ao Senhor, mantinha o seu povo nos caminhos do Senhor, mas dali a pouco outro rei se levantava e botava tudo a perder. O povo se afastava, este rei muitas vezes levava o povo a desvios, a idolatria, a paganismo. Então nós vamos observar que também no período dos reis, também houve muitos exemplos de inconstância na vida do povo de Deus. E nos profetas, também vamos observar a mesma coisa. Deus tinha que levantar profetas porque o seu povo se afastava da sua lei, da sua comunhão, do seu caminho, começava a praticar a idolatria, falsas crenças, começava a seguir falsos deuses. O paganismo se instalava na vida do povo de Deus e de repente Deus levantava um profeta para que o seu povo fosse conclamado ao arrependimento e pudesse voltar à sua comunhão, à sua presença. Vamos observar isso em diversos momentos da vida do povo de Deus no período profético. Tanto que o povo de Deus chegou a sofrer os 2 exílios naquele período, justamente por causa do desagradar ao Senhor, por causa da inconstância na sua vida de fé. No Novo Testamento também nós vamos observar exemplos de inconstância. Na parábola do semeador que Jesus contou, ele ilustra que uma parte daquela semente que representava ou representa a palavra de Deus, caiu em terreno que não pôde sobreviver porque faltava as condições básicas, os recursos básicos. E aquela semente não prosperou, ela não germinou e mostra ali em 4 tipos de solos a semente caindo, e em cada qual ela se manifestando de uma forma diferenciada. E somente numa parte, num tipo de solo, é que ela pôde germinar e dar frutos. Mas nos outros tipos de solo, houve muita inconstância e não houve frutificação. Lucas, aqui em Atos, nos fala da experiência de João Marcos. João Marcos, primo de Barnabé, que seguiu na primeira viagem missionária, mas lá no meio do caminho, resolveu voltar para trás. Não teve constância. Precisou ser trabalhado pelo seu tio Barnabé, e depois, mais tarde, nós vamos observar João Marcos, de novo, entre os companheiros de Paulo. Lá no final do ministério, Paulo reconhece a utilidade de João Marcos para o seu ministério. Mas lá no começo, ainda titubeou, ainda mostrou inconstância. O apóstolo Paulo fala também de alguns dos obreiros que já não estavam com ele. E entre estes obreiros, ele cita um determinado Demas, dizendo que Demas o havia abandonado, amando o presente século.
Demas o havia abandonado, se mostrou inconstante. Paulo fala dos coríntios também. Nas 2 cartas que ele escreve à igreja dos coríntios, ele mostra a inconstância também dos coríntios. Na primeira carta, ele fala que não podia levar para aqueles irmãos alimento mais sólido, porque eles estavam como que bebês espirituais na vida de fé. Não estavam preparados para receber um alimento mais sólido. Era uma comunidade cheia de grupinhos, cheio de disputas, cheios de panelinhas, e basicamente havia muitas contendas e muitos desvios também, e práticas contrárias à palavra do Senhor na vida daquela igreja. E Paulo teve que corrigir problemas seríssimos ali naquela igreja. Então, Corinto se mostrou uma igreja também com muitos problemas de inconstância. E aqui, na carta aos Gálatas, nós vemos também o mesmo problema acontecendo. Os Gálatas deixaram as práticas cerimoniais do judaísmo, deixaram a fé judaica e agora passaram a seguir Jesus Cristo, creram em Jesus Cristo. Começaram a crer que de fato não eram necessárias as obras da lei para a justificação, que a justificação do pecador só era possível mediante a fé colocada em Jesus, que só através da graça do Senhor Jesus a pessoa podia ser perdoada dos seus pecados e salva eternamente. Mas de repente, alguém vai ali e prega um evangelho distorcido e começa a dizer aos Gálatas que as coisas não eram bem assim, que eles deveriam sim praticar as leis de Moisés. Afinal de contas, eles eram descendentes de Moisés e não podiam se descartar da lei mosaica. Ou seja, eles estavam distorcendo os ensinos de Paulo, os ensinos do verdadeiro e puro evangelho, tentando fazer um evangelho judaizante, um evangelho misturado com práticas cerimoniais, judaicas, levíticas. Então o apóstolo Paulo, aqui nessa carta, ele mostra a sua admiração. Puxa, eu estou admirado com que rapidez, com que agilidade vocês estão deixando o evangelho da graça para voltarem para as obras da lei. Quem vos fascinou? Quem vos está pervertendo o coração? Vocês corriam bem. Quem impediu vocês de continuarem a obedecer à verdade? Então os Gálatas se mostram também inconstantes na obediência ao Evangelho, no seguir o Evangelho, achando que precisavam voltar às práticas da lei também para a sua justificação. Então nós vamos observando em diversos textos. Quando chega na sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo, lá no último capítulo 13, versículo 5, ele faz uma colocação diante daquela igreja. Provai-vos, examinai-vos, vocês precisam fazer um autoexame, examinar a vossa fé. Será que vocês estão firmes de fato na palavra do Senhor? Será que vocês estão firmes na verdadeira fé, a fé bíblica, a fé colocada aqui pelos apóstolos, aquela fé colocada por Jesus, aquela fé colocada na palavra de Deus? Provai-vos para ver se realmente vocês estão na fé. Será que vocês estão constantes na fé ou vocês estão demonstrando inconstância? Ora creem, ora descreem. Ora praticam, ora deixam de praticar. Então nós observamos estes diversos exemplos na vida do povo de Deus em termos de inconstância. Mas nós estamos citando exemplos da Bíblia. E com relação às nossas vidas, às nossas próprias vidas na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos perceber que entre nós também a inconstância tem aparecido, tem se manifestado. É só a gente pensar em algum tempo atrás, alguns irmãos que estavam conosco, hoje não estão. Graças a Deus, alguns deles estão ainda na fé, estão em outros lugares, em outras cidades, em outras igrejas, graças a Deus, porque eles não abandonaram a fé. Mas e aqueles que estavam conosco e hoje estão basicamente fora da igreja? Estão basicamente no mundo.
O que dizer desse tipo de inconstância? Quantos começaram a vida cristã, mas não prosseguiram nesta vida cristã? Quantos desistiram da caminhada cristã? Quantos ainda estão caminhando na vida cristã, mas muitas vezes sem entusiasmo, sem disposição, sem ânimo, sem fervor? Quantos que corriam bem, diz o hino, e de ti longe agora vão. Outros seguem que também sem fervor se conduzem. Então nós observamos que exemplos de inconstância têm acontecido também no nosso meio. Alguns de nós demonstramos alternância na vida espiritual. Algumas horas, em alguns momentos, em algumas épocas, períodos, nós estamos na temperatura máxima, nós estamos lá naquele pico mais elevado. Mas, de repente, por alguma circunstância, por alguma experiência, nós decaímos e, de repente, vamos estar bem frios, bem apáticos, bem indiferentes às coisas de Deus, lá embaixo, em termos de comunhão com o Senhor e com a igreja. Isso muitas vezes acontece também. Muitas vezes nós observamos exemplos de inconstância na vida do povo de Deus e até mesmo nas nossas vidas. Eu creio que, a começar de cada um de nós, nós podemos também nos autoavaliar e perceber que em algum momento a gente não está bem, não se sente bem também na vida de comunhão com Deus. Algumas vezes nós percebemos, puxa, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso falar mais com o Senhor, porque eu estou árido. Simonton, no seu diário, ele falava dessa preocupação que ele tinha, de que em alguns momentos da sua vida, diante de tantos desafios, ele se sentia impotente, árido, até mesmo na sua vida de comunhão com Deus. E pedia ao Senhor que lhe desse um batismo, no sentido de dar-lhe um enchimento, de dar-lhe uma renovação, de dar-lhe um alento para que ele estivesse animado para desenvolver a sua vida de fé, a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus e, consequentemente, desenvolver o trabalho que o Senhor lhe estava confiando no nosso país. Uma segunda pergunta: quais os possíveis motivos que podem levar os crentes à inconstância? O que pode nos levar à inconstância? O que algumas vezes tem nos levado à inconstância? Poderemos citar diversas coisas. Vamos tentar falar de algumas destas coisas. Atenção a falsos ensinos. Nos dias de Paulo, esse problema acontecia, porque os falsos mestres, os falsos apóstolos, estavam sempre procurando atrapalhar a pregação verdadeira do Evangelho, a pregação apostólica, a pregação bíblica. Estavam sempre levando algum tipo de informação, algum ensino contraditório. Então os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos apóstolos, que naquele tempo já faziam um grande estrago na vida da igreja de Cristo, eles eram um motivo da inconstância, como foi, por exemplo, no caso dos Gálatas. Mas nós sabemos que os nossos tempos não são diferentes, e talvez agora, por causa das mídias sociais, a informação, o acesso à informação que nós temos é muito maior. Se há possibilidade de nós termos acesso a muitas boas informações, bons sites, bons estudos, boas palestras, boas mensagens, bem bíblicas, bem teológicas, bem reformadas, por outro lado, nós temos acesso também a muita coisa que vai contra até os ensinos da palavra do Senhor. É por isso que tem se falado que um lema da igreja reformada, que tem que estar sempre reformando, ou seja, sempre à luz da palavra, ela deve estar evitando aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Porque os falsos ensinos podem trazer inconstância. E se um crente não está firme na palavra do Senhor, firme na doutrina apostólica, ele começa a simpatizar, a ser atraído por ensinos disformes, incoerentes muitas vezes com a palavra, e algumas vezes isso traz confusão na sua mente, e ele acaba então se afastando ou deixando de manter a sua constância. Falsos líderes, falsos mestres, falsos apóstolos. Um segundo
possível motivo que leve o crente à inconstância, o problema dos escândalos e dos maus testemunhos. Isso também tem acontecido, e já tem acontecido na vida de muitas igrejas. Em quase todas as igrejas que a gente tem passado, nós podemos perceber que algum problema aconteceu no passado que trouxe um tremendo prejuízo à vida da igreja. E algumas pessoas novas na fé, algumas pessoas não tão maduras ainda, não conseguiram suportar ou mesmo superar um escândalo observado ali no seio da igreja. Um mau testemunho dado por alguém. Então, isto é um problema também que faz alguns crentes menos experimentados serem levados à inconstância, ao afastamento, ao esfriamento. Também problemas de relacionamentos, dentro e fora da igreja. Mas os problemas de relacionamentos dentro da igreja são mais sérios, porque eles trazem também dificuldades e promovem inconstância. Algumas vezes, membro da igreja, uma ovelha que não tem um bom relacionamento com o pastor, isso é motivo para trazer inconstância. Ou não tem um bom relacionamento com um outro oficial, com um presbítero, ou com um diácono, ou com um irmão desse ou daquele departamento, uma liderança ou outra na igreja. Então, um problema de mau relacionamento também pode gerar inconstância. Isso algumas vezes tem acontecido. Um quarto motivo seria o apego ao mundo, mundanismo. Então, nós vivemos sempre bombardeados de muitas coisas. E as pesquisas, as estatísticas que têm sido feitas, mostram que nós não estamos isentos, nós não estamos incólumes às atrações pecaminosas do mundo. Nós temos adolescentes, jovens e até pessoas adultas dentro das nossas igrejas que têm acesso muito grande a sites pornográficos. Fizeram uma pesquisa recentemente, e lá foi divulgada ontem, numa das oficinas, que 60 e poucos % dos crentes que estão nas nossas igrejas já tiveram acesso a sites de pornografia. Então, o apelo mundano, o apelo das atrações pecaminosas do mundo é um problema sério e traz inconstância na vida do crente, porque ele se afasta realmente do Senhor, da sua comunhão mais plena, mais verdadeira, e ele é atacado então pelo pecado que o afasta desse apego ao Senhor. Então, o amor às atrações do mundo, o mundanismo, tem sido um motivo de inconstância também. Os desejos da carne, as cobiças, a busca de poder, a manifestação do orgulho, da altivez, tudo isso atrapalha a constância e o crente pode ser levado à inconstância. Claro que nós teríamos que falar também do pecado. O pecado gera inconstância na vida do crente. O crente está caminhando com o Senhor, mas a prática do pecado prejudica a sua comunhão, prejudica essa sua caminhada, prejudica o seu apego ao Senhor e gera fraqueza espiritual, esfriamento, afastamento de Deus, afastamento da palavra, afastamento da vida de oração. O que falar também do diabo? É o nosso adversário e ele também tem procurado semear dificuldades para nos levar à inconstância. O diabo não gosta de crente que ora, o diabo não gosta de crente que lê a Bíblia, o diabo não gosta de crente que vai à igreja. Por isso ele procura nos atrapalhar, sempre vai oferecer um atrativo para que a gente não vá à igreja, ou se descuide da leitura da Bíblia, ou da prática da oração. Então nós temos que perceber que ele está sempre nos assediando, conforme Pedro fala na sua carta. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, procurando aquele que ele possa devorar, aquele que possa derrubar, destruir. E aí Pedro ainda fala, resisti-lhe firmes na fé. Temos que resistir ao diabo. E graças a Deus nós temos esta boa informação da palavra, tanto aqui pelo apóstolo Pedro, também como pelo irmão de Jesus, Tiago, que nós podemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas com certeza o diabo coloca tropeços, arma laços, inventa programações, planeja coisas para nós fazermos, para nós nos afastarmos da comunhão do Senhor, tantas vezes quantas forem possíveis. E nós? Será que nós mesmos não somos motivos para a inconstância?
Será que às vezes, e muitas vezes, o problema não está em nós mesmos? Muitas vezes nós temos aquela autossuficiência que Pedro demonstrou quando negou ao Senhor Jesus Cristo. Achava que podia deixar de orar, de se fortalecer na sua comunhão com Deus, e se afastou do Senhor por algum tempo, se afastou do convívio dos demais irmãos, achava que todos poderiam negar a Cristo, menos ele. Então o orgulho espiritual, a altivez na vida espiritual, a autossuficiência de Pedro, né, o levou também àquele momento de inconstância e até mesmo de negação de que ele de fato conhecia a Jesus Cristo e era um dos seus discípulos. A falta de humildade na obra do Senhor, no convívio entre os irmãos, relacionamento entre pastor-ovelhas, pastor e rebanho, entre os oficiais, entre todos nós que comungamos a mesma fé, é preciso que nós desenvolvamos muito esse fruto do Espírito da humildade, porque isso nos aproxima. A altivez, o orgulho, a arrogância nos afasta uns dos outros. Então, às vezes, nós mesmos somos motivo para sermos inconstantes por causa das nossas atitudes. Algumas vezes nós não estamos aptos ou sujeitos a sermos corrigidos ou até mesmo encorajados a mudar uma prática. Eu tenho dito que nos dias atuais, eu acho que mais em outros tempos, os crentes estão ficando muito melindrosos, não podem ouvir certas coisas porque já ficam, né, basicamente com aquela apatia, com aquela situação, com aquela atitude de não aceitar muito, às vezes, a correção. A negligência que muitas vezes acontece na nossa vida, negligência da palavra de Deus, da oração, de estar na casa do Senhor, de usar os meios que o Senhor coloca para a nossa vida cristã se fortalecer e se desenvolver. Então, às vezes, nós mesmos criamos os obstáculos que vão nos levar à inconstância. Num terceiro momento, numa terceira pergunta, quais devem ser as nossas atitudes para vencer esse problema da inconstância na nossa vida? Primeira coisa que poderíamos dizer aqui, é necessário que façamos um autoexame. Aquilo que Paulo recomendou para a igreja de Corinto. Provai-vos a vós mesmos se é que estáis na fé. Reconheçam se vocês estão na fé. Reconheça se vocês estão firmados na palavra, firmados em Jesus Cristo. Então, nós devemos fazer esse autoexame, esse auto-reconhecimento, essa autoavaliação da nossa espiritualidade, da nossa vida de comunhão com Deus, daquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Então, provai-vos a vós mesmos. Cada um de nós deve ter a humildade de procurar diante do Senhor, pedir que pelo seu Espírito Ele nos ajude a reconhecer onde nós estamos precisando melhorar, para que a inconstância seja vencida, seja de fato evitada. Tenho sido constante ou inconstante? Eu creio que esse exame, esse autoexame, deve nos fazer possíveis de responder essa questão. Eu tenho sido um crente constante ou inconstante? No que eu estou sendo constante? No que eu não estou sendo constante? E aí procurar melhorar. Partindo lá para Hebreus capítulo 12, outra coisa que eu preciso fazer para evitar a inconstância, me desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia. Desembaraçar do erro, desembaraçar do pecado, desembaraçar daquilo que não agrada a Deus. Desembaraçar de pesos também, que muito embora não sejam pecaminosos, podem também atrapalhar a nossa caminhada cristã, a nossa desenvoltura na caminhada cristã. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com firmeza, correr com constância a nossa caminhada de fé. Ela não é simples, ela não é fácil, mas ela é possível com a graça de Jesus. Nós não estamos sozinhos nessa batalha, nessa luta, nessa caminhada. O Senhor Jesus está conosco e Ele dá a vitória para aquele que corre ao seu lado, mantendo nele a sua confiança. E aí vem o ensino também de Hebreus 12, no versículo 2,
quando o escritor diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós estamos atravessando momentos difíceis, adversidades, vamos olhar para Jesus, o que ele não enfrentou em nosso lugar e em nosso favor. Se a vida não está fácil para nós nessa ou naquela área, vamos observar os sofrimentos de Jesus, vamos olhar para Jesus, para que nós não desmaiemos em nossas almas. Mas o exemplo de Jesus, que ele submeteu-se à cruz e toda a incompreensão humana, à humilhação que foi colocada sobre ele pelos homens, vamos olhar para Jesus, porque ele é o nosso modelo por excelência, de alguém que caminhou firme com o Pai, mesmo enfrentando todas as adversidades e sofrimentos. Outro ensino que o apóstolo Pedro nos dá na sua segunda carta, no último versículo: devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aproveitar as oportunidades de crescer na graça, crescer no conhecimento. É por isso que a igreja disponibiliza a escola dominical, um momento de nós estudarmos a palavra, estudarmos as doutrinas apostólicas, as doutrinas bíblicas. Crente que tem um suficiente conhecimento da palavra do Senhor, ele é muito mais forte para rejeitar e repelir os assédios do inimigo. Tem muito mais condições de vencer se ele está firmado na fé, na palavra, na graça e no conhecimento de Jesus. E usar também os meios de graça que o Senhor coloca diante de nós. A palavra, a oração, são meios de graça. Nós crescemos na vida de fé quando utilizamos estes meios. A palavra, a oração, a igreja, participação da ceia. Por isso que o crente não deve deixar de participar da ceia do Senhor. Sempre que possível deve estar presente. E assim por diante. Finalizando, Paulo também nos fala na carta aos Filipenses que nós devemos ter sempre diante de nós o alvo supremo das nossas vidas, que é chegar à presença de Deus, chegar à perfeição de Jesus Cristo. Jesus é o nosso alvo. E o apóstolo Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, progredir para o alvo, olhar para a frente, olhar para Jesus, não olhar para os lados, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus, porque é até Ele que nós queremos chegar, e é semelhante a Ele que nós queremos ser cada vez mais na nossa vida cristã. Vamos usar os recursos de Deus para o nosso desenvolvimento espiritual e para nós vencermos a inconstância. Que Deus nos faça firmes, constantes, perseverantes, inabaláveis na obra do Senhor e na nossa vida de fé. Amém. Vamos cantar o hino 132.